No dia de seu casamento, ela é brutalmente abandonada no altar por seu noivo. Humilhada, Isabela, virgem de corpo e alma, foge em seu vestido de noiva para um anexo da mansão de Arthur, o padrinho e irmão do noivo, que secretamente a ama. A imagem de sua dor atinge Arthur avassaladoramente. Impulsionado por coragem, ele a tira do esconderijo e revela seu amor guardado. Isabela, por favor, me perdoe. Eu te amo. Sempre amei. Case-se comigo. Eu nunca vou te abandonar. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. A brisa quente do verão carioca balançava as cortinas de seda branca do salão de festas do Hotel Copacabana Palace. Isabela ajustava nervosamente o buquê de orquídeas brancas enquanto observava os últimos detalhes sendo arrumados pelos floristas. Aos 28 anos, ela havia sonhado com aquele momento desde menina. O dia em que se casaria com Thomas Mendonça, o homem que conhecera na faculdade de arquitetura e por quem se apaixonara perdidamente. Está tudo perfeito, Isa, murmurou sua melhor amiga Carla, ajustando o véu que cascateava pelas costas do vestido de renda francesa. Thomas não vai acreditar quando te ver. Isabela sorriu, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Havia algo no ar naquela manhã que a deixava inquieta, uma sensação estranha que não conseguia explicar. Talvez fosse apenas os nervos típicos de noiva. Afinal, ela estava prestes a entregar sua virgindade e seu coração completamente ao homem que amava. Algo que guardara com tanto cuidado durante todos esses anos. Do outro lado da cidade, no elegante escritório do 400º andar de um dos edifícios mais imponentes da Barra da Tijuca, Arthur Mendonça assinava os últimos contratos antes de partir para o casamento do irmão. Aos 37 anos, ele comandava um império de construção, civil e design de interiores que erguera com as próprias mãos após a morte precoce do pai. Sua mesa de mogno refletia a luz dourada do sol da manhã, mas seus olhos castanhos escuros não demonstravam a alegria esperada para um dia tão especial. Senhor Mendonça, o motorista está esperando, anunciou sua secretária pela porta entreaberta. Arthur ajustou os punhos da camisa italiana sob o smoking impecável e suspirou profundamente. Há 5 anos ele carregava um segredo que o consumia por dentro como um fogo lento e implacável. Isabela. O nome ecoava em sua mente como uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. Desde o primeiro dia em que Thomas a trouxera para jantar em casa, Arthur soube que estava perdido. A forma como ela sorria, a doçura em sua voz, a maneira inocente como corava quando ele a cumprimentava, tudo nela o desarmava completamente. Mas ela era a namorada de seu irmão mais novo, e hoje seria a esposa dele. Arthur chegou à igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro 1 hora antes da cerimônia, cumprindo seu papel de padrinho com a seriedade que sempre caracterizava suas ações. Os convidados começaram a chegar. Homens de negócios importantes, socialites, família extensa dos Mendonça. Todos comentavam sobre como aquele seria o casamento do ano, no Rio de Janeiro. Conforme o tempo passava, no entanto, Arthur notou algo estranho. Thomas não estava em lugar algum. Ele verificou o relógio, 15 minutos para a cerimônia começar. Ligou para o celular do irmão. Sem resposta. Uma segunda tentativa. Nada. No salão principal da igreja, Isabela aguardava no pequeno cômodo reservado para as noivas, rodeada por suas damas de honra. Ela podia ouvir o murmúrio dos convidados do lado de fora, o som do órgão sendo testado, os últimos preparativos. Seu coração batia acelerado, uma mistura de nervosismo e expectativa pura. "Onde está o Thomas?" perguntou a mãe de Isabela, Dona Carmen,
com uma ruga de preocupação surgindo entre as sobrancelhas. Já passou da hora. Carla saiu para verificar, retornando poucos minutos depois com o rosto pálido. Não conseguimos encontrá-lo. Arthur está tentando localizá-lo. O estômago de Isabela despencou. Algo estava terrivelmente errado. 30 minutos se passaram. 45. 1 hora. O murmúrio dos convidados havia se transformado em um burburinho nervoso e especulativo. Algumas pessoas começaram a se levantar e sair discretamente. Outras permaneceram, claramente esperando pelo drama que se desenrolava. Foi quando Arthur apareceu na porta do quarto da noiva, seu rosto grave e tenso. Isabela olhou para ele com olhos desesperados, procurando por qualquer sinal de esperança. Isabela! Arthur começou, sua voz rouca de emoção contida. Thomas! Ele partiu, deixou uma carta no apartamento, não vai vir. As palavras atingiram Isabela como um raio. Ela sentiu suas pernas fraquejarem e apenas o braço firme de Carla a impediu de desabar no chão. O que você quer dizer com não vai vir? Ela sussurrou, sua voz quebrando. Arthur se aproximou, seus olhos escuros cheios de uma dor que ela não conseguia compreender completamente. Ele disse que não pode se casar, que precisa de tempo, que não está pronto. As palavras saíam com dificuldade, como se cada uma fosse uma lâmina cortando sua própria garganta. O mundo de Isabela desmoronou naquele instante. Ela podia ouvir os sussurros cruéis dos convidados que ainda permaneciam na igreja, as risadinhas maldosas, os comentários sobre a noiva abandonada. A humilhação pública se misturava com a dor dilacerante da traição, criando uma tempestade de emoções que a deixou completamente perdida. E foi naquele momento de completo desespero que Arthur tomou a decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Arthur observou Isabela desabar emocionalmente diante de seus olhos e algo dentro dele se despedaçou. Sem pensar duas vezes, ele se ajoelhou ao lado dela, que havia caído sentada em uma cadeira, o vestido de noiva se espalhando ao redor como pétalas machucadas. Isabela, me olhe, ele disse suavemente, suas mãos grandes e calejadas segurando delicadamente as dela, que tremiam descontroladamente. Você não vai passar por isso sozinha. Ela ergueu os olhos vermelhos de lágrimas para encontrar os dele. Havia algo na forma como Arthur a olhava que ela nunca havia notado antes. Uma intensidade, uma devoção que ia muito além da compaixão de um cunhado. Por um momento, o tempo pareceu suspenso entre eles. Eu não entendo, ela sussurrou, sua voz rouca de tanto chorar. Por que ele fez isso comigo? Por que hoje, na frente de todos? Arthur sentiu as palavras queimarem em sua garganta. Como poderia explicar que durante anos observara Thomas tratá-la como um troféu, flertando com outras mulheres quando achava que ninguém estava vendo? Como poderia revelar que seu próprio irmão havia comentado, bêbado numa noite, que se casava com ela apenas porque era o que se esperava dele? Meu irmão é um covarde, ele disse finalmente, sua voz carregada de uma raiva fria que Isabela nunca havia visto antes. E você merece muito mais do que isso. Carla se aproximou nervosamente. Isa, precisamos fazer alguma coisa. Os convidados, eles estão esperando uma explicação. Arthur se levantou com determinação. Eu vou cuidar disso. Ele se virou para Isabela, estendendo a mão. Confie em mim? Algo na forma como ele perguntou, não como uma ordem, mas como um pedido vulnerável, fez Isabela assentir instintivamente. Ela colocou sua mão na dele e se deixou guiar. Arthur a conduziu até o altar da igreja, onde centenas de olhos curiosos e julgadores os observavam. O silêncio era ensurdecedor.
Isabela podia sentir o peso dos sussurros, dos olhares de pena e das expressões de satisfação mórbida daqueles que se deliciavam com o escândalo. Senhoras e senhores, a voz de Arthur ecoou pela igreja com uma autoridade natural que silenciou qualquer murmúrio. Devido às circunstâncias imprevistas, a cerimônia não poderá prosseguir. Agradecemos a presença de todos e pedimos compreensão neste momento difícil. Ele não deu detalhes, não se justificou, simplesmente declarou a realidade com uma dignidade que protegia Isabela da necessidade de explicações humilhantes. Mas Isabela podia ver a forma como as pessoas os olhavam, especulando, julgando, já criando histórias maliciosas em suas mentes. Após escoltá-la para fora da igreja, Arthur a levou até seu carro, um Mercedes preto elegante que contrastava drasticamente com a simplicidade do Civic que ela dividia com Thomas. Durante a viagem silenciosa até o apartamento dela em Copacabana, Isabela observou o perfil forte de Arthur, notando pela primeira vez como suas mãos seguravam o volante com firmeza, como sua mandíbula se contraía de tensão. Você não precisava fazer isso, ela murmurou quando ele parou em frente ao seu prédio. Defender-me daquele jeito, sua própria família vai questionar. Arthur se virou para ela e Isabela se perdeu novamente naqueles olhos escuros que pareciam guardar segredos profundos. Minha família pode questionar o que quiser. Você não merecia aquela humilhação. Havia algo na forma como ele disse, você não merecia, que fez o coração de Isabela acelerar de uma forma completamente inesperada. Ele falava como se ela fosse preciosa, como se sua dor o machucasse fisicamente. Arthur, Ela começou, mas não sabia como terminar a frase. Como agradecer alguém por sua dignidade quando seu mundo havia desabado? Como ignorar a forma estranha como seu corpo reagia à proximidade dele? Descanse hoje, ele disse, sua voz mais suave agora. Amanhã começaremos a cuidar das consequências práticas. O apartamento que vocês alugaram juntos, os presentes de casamento, as questões legais. A realidade atingiu Isabela como uma onda fria. Ela havia deixado seu emprego para se dedicar ao casamento e à lua de mel. Suas economias estavam todas investidas na festa e no apartamento novo. Sem Thomas, ela estava não apenas emocionalmente devastada, mas também financeiramente vulnerável. Eu não tenho onde ficar, ela sussurrou, a realização a atingindo completamente. O apartamento estava no nome dele. Eu deixei meu trabalho. Sua voz falhou quando o pânico começou a se instalar. Arthur fechou os olhos por um momento, como se estivesse travando uma batalha interna. Quando os abriu novamente, havia uma determinação férrea neles. Você vai ficar na minha casa, ele declarou. Tenho quartos de sobra na mansão. Será temporário, apenas até você se reorganizar. Arthur, eu não posso, Isabela protestou, mesmo sabendo que não tinha muitas opções. A ideia de ficar sob o mesmo teto que ele despertava uma mistura confusa de alívio e algo mais perigoso que ela não queria nomear. Não é uma sugestão, Isabela. É uma necessidade. Sua voz carregava uma autoridade gentil, mas implacável. E amanhã de manhã, você e eu vamos ter uma conversa muito séria sobre Thomas e sobre algumas verdades que você precisa conhecer. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia segredos ali, camadas de complexidade que ela nem imaginava. E a forma como Arthur a olhava, com uma intensidade que ia muito além da compaixão fraternal, sugeria que sua vida estava prestes a tomar uma direção completamente inesperada. Enquanto ela subia para seu apartamento para fazer as malas, uma única pergunta ecoava em sua mente. O que exatamente Arthur sabia sobre Thomas que ela não sabia? E por que a forma como ele cuidara dela hoje despertara sensações que uma mulher recém-abandonada no altar não deveria estar sentindo?
Akashi. Mansão de Arthur, no alto da Boa Vista, era ainda mais impressionante do que Isabela imaginara. Construída em estilo colonial brasileiro modernizado, a propriedade se estendia por 3 hectares de jardins exuberantes, com vista panorâmica para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Quando ela chegou na noite anterior, estava exausta demais para processar a grandiosidade do lugar. Agora, na luz suave da manhã, ela se sentia como uma intrusa em um mundo que não era seu. Arthur a encontrou no terraço, ainda vestindo o roupão de seda que uma das empregadas havia deixado para ela. Isabela segurava uma xícara de café com mãos trêmulas, observando o movimento da cidade lá embaixo, como se tentasse encontrar respostas na paisagem distante. "Dormiu bem?" ele perguntou, aproximando-se com cautela. Havia trocado o smoking da véspera por uma calça de linho bege e uma camisa branca de mangas dobradas que realçava o bronzeado natural de sua pele. "Não muito", ela admitiu sem encará-lo. A proximidade dele a deixava estranhamente nervosa, como se seu corpo reconhecesse algo que sua mente ainda se recusava a processar. "Arthur, sobre ontem, você mencionou verdades que eu precisava conhecer sobre Thomas." Ele se posicionou ao lado dela no parapeito, mantendo uma distância respeitosa, mas Isabela ainda podia sentir o calor que emanava de seu corpo. Arthur ficou em silêncio por um longo momento, como se pesasse cuidadosamente suas palavras. "Thomas nunca foi fiel. A você, Isabela." As palavras caíram como pedras em água parada, criando ondas de choque que se espalharam por todo o ser dela. Isabela se virou bruscamente para encará-lo, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de incredulidade e raiva nascente. "O que você está dizendo?" "Há 3 anos, eu o vi com Mariana Costa no Hotel da Barra. Há 2 anos, foi com a secretária da empresa dele. Ano passado..." Arthur pausou, passando a mão pelos cabelos escuros. "Ano passado foram várias." Isabela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. "E você nunca me contou? Durante todo esse tempo, você sabia que ele estava me traindo e ficou calado?" A culpa nos olhos de Arthur era palpável. "Eu tentei conversar com ele, ameacei expô-lo, mas ele sempre prometia que ia parar, que você era especial, que era diferente com você." Sua voz se tornou mais grave, carregada de uma frustração antiga. "Eu não sabia como te contar sem destruir você. E egoisticamente, eu não queria ser eu a quebrar seu coração. Então você preferiu me deixar ser humilhada publicamente ontem?" A voz de Isabela tremia de raiva e dor. "Não." A resposta de Arthur foi tão intensa que ela deu um passo para trás. "Eu jamais imaginei que ele chegaria a esse ponto. Pensei que, apesar de tudo, ele te respeitava o suficiente para não fazer isso. Eu estava errado." Isabela se afastou dele, caminhando até a borda do terraço. O vento suave balançava seus cabelos castanhos, e Arthur teve que lutar contra o impulso de se aproximar e consolá-la novamente. "Por que você se importa tanto?" ela perguntou sem se virar. "Por que esse interesse repentino no meu bem-estar? Durante todos esses anos, você mal falava comigo nas reuniões familiares." Arthur fechou os olhos, sabendo que havia chegado o momento da verdade que ele mais temia. "Porque eu me importo com você desde o primeiro dia que Thomas te trouxe para casa." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela se virou lentamente, seus olhos arregalados, estudando cada linha de expressão no rosto dele. "Como assim você se importa? Eu me apaixonei por você no instante em que a vi, Isabela." As palavras saíram em um sussurro rouco, como se tivessem sido arrancadas de sua alma. "Durante 5 anos, eu assisti meu irmão te ter sem te valorizar, te amar sem te compreender, te possuir sem te merecer.
E eu morria um pouco a cada dia, sabendo que eu jamais poderia te dar o amor que você merecia. Isabela sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Arthur, eu sei como isso soa, ele continuou, aproximando-se dela com passos medidos. Eu sei que deve parecer conveniente demais, que você pode pensar que estou me aproveitando da situação, mas eu juro por tudo que é sagrado que cada palavra é verdade. Eu te amo, Isabela. Sempre amei. Você não pode jogar isso em mim agora. Ela sussurrou, suas defesas desmoronando diante da vulnerabilidade crua em seus olhos. Eu acabei de descobrir que o homem com quem ia me casar me traiu durante anos, que minha vida inteira é uma mentira. E agora eu estou sendo a única pessoa completamente honesta com você. Ele a interrompeu suavemente. Pela primeira vez em 5 anos, não estou escondendo nada de você. Isabela o observou se aproximar mais, e pela primeira vez realmente o viu. Não como o cunhado distante e intimidador, mas como um homem que carregava sua própria dor. Havia cicatrizes em seus olhos que falavam de anos de silêncio forçado, de desejos reprimidos, de um amor impossível que ele havia guardado como um segredo sagrado. Eu não sei como processar isso, ela admitiu, sua voz quebrando. Eu não sei como separar gratidão de outras coisas que estou sentindo. Arthur parou a poucos centímetros dela, próximo o suficiente para que ela pudesse sentir sua respiração. Não precisa processar agora. Só precisa saber que você está segura aqui e que eu jamais vou te pressionar ou te machucar como ele fez. Mas havia algo nos olhos dela que Arthur não conseguia decifrar completamente. Uma sombra, um segredo, próprio que ela guardava tão zelosamente quanto ele havia guardado o seu. Quando ela abaixou o olhar, evitando o dele, Arthur percebeu que Isabela também tinha verdades não reveladas. Há algo que você não está me contando, não é? Ele perguntou suavemente. Isabela fechou os olhos e, quando os abriu novamente, havia uma vulnerabilidade desesperada neles. Arthur, com Thomas, nós nunca... Ela respirou fundo. Eu sou virgem, e agora me sinto como uma idiota por ter guardado isso para um homem que nem me respeitava. A revelação atingiu Arthur como um soco no estômago. A pureza dela, a inocência que ele havia percebido, mas nunca compreendido completamente, ganhava uma nova dimensão de significado, e com ela uma responsabilidade avassaladora que o deixou sem palavras. Durante os dias seguintes, Arthur e Isabela estabeleceram uma rotina cuidadosa de convivência respeitosa. Ele saía cedo para o escritório, retornava para jantares silenciosos no terraço, e ambos evitavam conversas sobre sentimentos. Mas havia uma corrente elétrica no ar sempre que se encontravam nos corredores da mansão, um reconhecimento mútuo de algo poderoso e perigoso crescendo entre eles. Na quinta-feira à noite, uma tempestade tropical atingiu o rio com força. Em comum, os ventos uivavam através das árvores centenárias do jardim e a chuva batia nas vidraças como dedos desesperados. Isabela havia se recolhido cedo ao seu quarto, mas o barulho ensurdecedor a mantinha acordada, rolando inquieta na cama king size, que parecia maior que seu apartamento inteiro. Foi quando ouviu um estrondo terrível, vindo do andar de baixo, seguido pelo som inconfundível de vidro se estilhaçando. Seu coração disparou. Ela saltou da cama, vestindo apenas uma camisola de seda branca que Arthur havia comprado para ela. Um gesto de cuidado que a deixara confusa e emocionalmente vulnerável. Arthur, ela chamou, descendo as escadas correndo descalça. A energia elétrica havia falhado, e apenas os clarões dos raios iluminavam a casa esporadicamente. Arthur, você está bem?
Ela o encontrou na biblioteca, ajoelhado no meio de uma devastação de vidro e água. Uma das janelas francesas havia cedido à pressão do vento, e a chuva entrava torrencialmente, encharcando os tapetes persas e ameaçando os livros raros nas estantes inferiores. Arthur estava tentando desesperadamente recolher volumes que pertenceram ao seu pai, suas mãos já cortadas pelos cacos de vidro. "Saia daqui, Isabela!" ele gritou por cima do barulho da tempestade, sem levantar os olhos. "O vidro está por toda parte!" Mas Isabela não obedeceu. Vendo o desespero dele, o homem, poderoso, que sempre tinha controle sobre tudo, lutando para salvar as últimas lembranças tangíveis do pai, algo dentro dela se quebrou. Ignorando os cacos sob seus pés descalços, ela se ajoelhou ao lado dele, ajudando a recolher os livros encharcados. "Você está sangrando", ela disse, pegando as mãos dele entre as suas. À luz dos raios, ela podia ver cortes profundos em suas palmas. "Não importa", ele respondeu, sua voz rouca de emoção. "Esses livros eram dele. São tudo que me restou dele." Isabela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos ao ver a dor crua no rosto de Arthur. Sem pensar, ela pressionou as mãos dele contra seu peito, tentando estancar o sangramento com sua própria camisola. "Arthur, pare. Por favor, pare." Ele finalmente a olhou, e o que ela viu em seus olhos a deixou sem ar. Era dor, desejo, desespero e algo selvagem que a tempestade havia liberado de suas amarras cuidadosas. Eles estavam sozinhos na escuridão, ensopados, vulneráveis, e toda a tensão dos últimos dias explodiu entre eles como um raio. "Isabela." Ele sussurrou seu nome como uma oração. "Não fale", ela murmurou, aproximando-se dele. "Por favor, não fale." Foi ela quem fechou a distância final entre eles. Foi ela quem pressionou seus lábios contra os dele em um beijo desesperado, carregado de gratidão, dor e um desejo que ela nem sabia que possuía. Arthur hesitou por uma fração de segundo antes de corresponder com uma paixão que havia reprimido por 5 longos anos. Eles se beijaram como pessoas se afogando, com urgência e desespero, suas mãos explorando, suas respirações se misturando. Arthur a puxou contra seu peito, e ela podia sentir seu coração batendo descompassadamente contra o dela. A camisola molhada grudava em sua pele, e ela sentiu as mãos grandes dele traçarem a curva de sua cintura com uma reverência que a fazia tremer. "Isabela, nós precisamos parar", ele sussurrou contra seus lábios, mesmo enquanto suas mãos contradiziam suas palavras, subindo para emoldurar seu rosto. "Se não pararmos agora..." "E se eu não quiser parar?" ela perguntou, sua voz irreconhecível, mesmo para ela mesma. "E se eu estiver cansada de ser a boa menina que espera pelo homem certo? E se o homem certo estivesse aqui o tempo todo?" Arthur gemeu, como se ela tivesse o atingido fisicamente. "Você não sabe o que está dizendo. Você está ferida, vulnerável. Eu sei exatamente o que estou dizendo." Ela pressionou o corpo contra o dele, sentindo cada músculo tenso, cada tremor contido. "Eu sei que quando Thomas me tocava, eu fechava os olhos e imaginava outras coisas. E eu sei que desde que cheguei aqui, eu só consigo pensar em você." Foi a confissão dela que quebrou o último fio de controle de Arthur. Ele a beijou novamente, mais profundamente desta vez, suas mãos se emaranhando nos cabelos molhados dela. Quando ela gemeu suavemente contra sua boca, ele a levantou nos braços e a carregou para longe dos vidros, pressionando-a gentilmente contra a estante de livros. "Se fizermos isso", ele murmurou contra seu pescoço, sua respiração quente fazendo-a estremecer. "Não há como voltar atrás. Você entende isso?" "Eu não quero voltar atrás", ela respondeu, puxando-o mais para perto.
Eu quero seguir em frente, contigo. Foi quando a luz voltou abruptamente, iluminando-os em sua intimidade, devastadoramente vulnerável. E foi exatamente nesse momento que ouviram a voz fria e familiar, vinda da entrada da biblioteca. Bem, que cena tocante! Eles se separaram instantaneamente, ofegantes e em choque. Thomas estava parado na porta, completamente seco sob um guarda-chuva caro, seus olhos percorrendo a cena com uma expressão de diversão cruel. Atrás dele, uma mulher loira que Isabela reconheceu como Mariana Costa, uma das socialites mais fofoqueiras do Rio. Thomas, Arthur disse, sua voz perigosamente baixa, colocando-se instintivamente na frente de Isabela. O que você está fazendo? Aqui? Vim buscar alguns documentos que esqueci no escritório de casa. Thomas respondeu casualmente, mas seus olhos brilhavam com malícia. Nunca imaginei que encontraria meu irmão mais velho consolando minha ex-noiva de forma tão íntima. Mariana riu, um som agudo e desagradável. Meu Deus, Isabela, mal passou uma semana do seu casamento fracassado e você já está se jogando nos braços do irmão dele? Que escândalo delicioso! Isabela sentiu o mundo desabar novamente, mas desta vez por motivos completamente diferentes. A humilhação pública que ela pensara ter deixado para trás estava prestes a se multiplicar exponencialmente. E pior ainda, ela havia arrastado Arthur para o centro da tempestade. Saiam da minha casa, Arthur disse, sua voz carregada de uma ameaça letal. Agora. Nós vamos. Thomas sorriu tirando o celular do bolso, mas não antes de documentar essa reunião familiar tão calorosa. Tenho certeza de que a imprensa ficará fascinada com essa reviravolta na história. O flash da câmera iluminou a biblioteca, capturando Arthur e Isabela em uma imagem que destruiria ambos. E enquanto Thomas e Mariana saíam rindo, Isabela percebeu que havia acabado de transformar sua salvação em sua perdição. Na manhã seguinte, o inferno se abriu. Isabela acordou com o som insistente do celular de Arthur ecoando pelos corredores da mansão. Eram apenas 6 da manhã, mas ela podia ouvir a voz dele, tensa e controlada, atendendo ligação após ligação. Quando desceu para a cozinha, encontrou Arthur sentado à mesa com 3 jornais diferentes espalhados à sua frente, todos com suas fotos na primeira página. Abandona o irmão e rouba a noiva, gritava o título do jornal mais sensacionalista. Escândalo nos Mendonça. Magnata se envolve com ex-cunhada, declarava outro. O terceiro, mais sóbrio, mas igualmente devastador, Império Mendonça em crise após revelações familiares. Arthur levantou os olhos quando ela entrou e Isabela viu a exaustão profunda em seu rosto. Ele não havia dormido. Quão ruim? É? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Mariana Costa deu entrevista para 3 veículos diferentes durante a madrugada. Arthur respondeu, empurrando um dos jornais para ela. Ela revelou que Thomas a procurou semanas antes do casamento, dizendo que descobriu que você e eu tínhamos um caso há meses. Segundo a versão dela, esse foi o motivo real de Thomas ter fugido do altar. Isabela sentiu náusea subindo pela garganta. Mas isso é mentira. Eu sei que é mentira. Você sabe que é mentira. Mas a alta sociedade carioca acabou de ganhar o escândalo mais suculento dos últimos anos. E a verdade é irrelevante. Arthur se levantou abruptamente, começando a caminhar pela cozinha como um animal enjaulado. 3 dos meus maiores investidores já cancelaram reuniões. 2 contratos estão sendo reavaliados pelos clientes. O telefone tocou novamente. Arthur olhou para a tela e sua expressão se endureceu ainda mais. É minha mãe, ele disse, atendendo com resignação. Alô, mãe.
Isabela podia ouvir a voz estridente de Dona Helena Mendonça mesmo à distância, uma torrente de palavras furiosas em português e francês que fazia Arthur fechar os olhos em dor. Sim, mãe, eu vi os jornais. Não, eu não. Vou expulsar Isabela de casa, porque ela não fez nada de errado. Mãe, escute. Ele suspirou profundamente. Estaremos lá às 2 da tarde. Arthur desligou e se virou para Isabela, que estava pálida como papel. Reunião familiar de emergência, ele explicou. Meus pais, meus tios, o conselho administrativo da empresa. Eles querem uma explicação completa e uma estratégia de contenção de danos. Arthur, eu posso ir embora, Isabela disse rapidamente. Posso desaparecer por um tempo, deixar isso se acalmar. Você não vai a lugar nenhum. A firmeza em sua voz a surpreendeu. Nós vamos enfrentar isso juntos. Juntos? Ela repetiu confusa. Arthur, depois de ontem à noite, depois do que aconteceu entre nós, você tem certeza de que quer se associar comigo publicamente? Sua reputação, sua empresa? Arthur se aproximou dela, colocando as mãos em seus ombros. Isabela, me escute com atenção. Eu passei 5 anos da minha vida assistindo você ser desvalorizada pelo meu irmão. Eu não vou deixar que a sociedade, a imprensa ou mesmo minha própria família façam o mesmo. Mas o que vamos dizer? Como vamos explicar? Arthur ficou em silêncio por um longo momento e ela podia ver as engrenagens trabalhando em sua mente. Quando ele falou novamente, sua voz tinha a qualidade decidida de um homem que havia tomado uma decisão irreversível. Vamos dizer a verdade. Parte dela, pelo menos. 2 horas depois, eles estavam na mansão da família Mendonça, em Santa Teresa. Uma propriedade histórica que respirava tradição e poder centenário. A sala de reuniões estava cheia. Os pais de Arthur, seus 2 tios que eram sócios, na empresa, 3 membros do conselho administrativo e até mesmo Thomas, que havia aparecido com uma expressão de satisfação mal disfarçada. Dona Helena Mendonça, uma mulher de 60 anos que ainda mantinha a postura rígida da aristocracia carioca, olhou para Isabela como se ela fosse uma mancha em seu tapete. Persa, Arthur, ela começou, sua voz cortante como gelo. Espero que você tenha uma explicação muito convincente para essa situação embaraçosa. Arthur se levantou, colocando-se ligeiramente na frente de Isabela em um gesto protetor, que não passou despercebido por ninguém na sala. Vou ser direto, ele disse. Eu me apaixonei por Isabela muito antes de Thomas a abandonar no altar. Durante anos, mantive meus sentimentos em segredo por respeito ao relacionamento deles. Quando Thomas escolheu humilhá-la publicamente, eu escolhi oferecer a ela o apoio e o amor que ela sempre mereceu. O silêncio na sala era opressivo. Dona Helena empalideceu. Thomas se inclinou para a frente com interesse renovado e um dos tios de Arthur sussurrou algo que soou como desastre total. Você está me dizendo, disse Dr. Mendonça, o pai de Arthur, que alimentou uma paixão não correspondida pela namorada do seu próprio irmão durante anos? Estou dizendo que me apaixonei por uma mulher extraordinária, que teve o azar de conhecer primeiro o filho errado. Thomas riu, um som áspero e desagradável. Que romântico, Arthur, sempre o herói da história. Mas você esqueceu de mencionar a parte em que vocês foram flagrados em uma situação bastante comprometedora na sua biblioteca ontem à noite. Thomas, Arthur disse, sua voz carregada de aviso. O quê? Estou apenas complementando sua versão. Da verdade. Thomas se levantou, claramente desfrutando do momento. Veja bem, família, meu nobre irmão mais velho não está contando tudo. Isabela pode parecer a vítima inocente nesta história, mas a verdade é que eles vinham se encontrando secretamente há meses. Isso é uma mentira descarada. Isabela,
Falou pela primeira vez, sua voz tremendo de raiva. É? Thomas sorriu cruelmente. Então explique por que você murmurou o nome dele na nossa última noite juntos? A mentira foi tão inesperada e devastadora que Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela abriu a boca para protestar, mas as palavras não saíram. Thomas! Arthur rugiu, dando um passo em direção ao irmão. Oh, toquei em um ponto sensível? Thomas continuou, claramente animado pela reação. A verdade é que Isabela sempre teve uma queda pelo irmão mais velho, mais rico, mais poderoso. E agora que conseguiu o que queria, vocês dois estão tentando criar essa narrativa romântica para encobrir o fato de que ela é uma interesseira. E você é um homem que traiu a própria família. Dona Helena se levantou abruptamente. Chega! Chega dessa teatralidade indecente. Ela se virou para Arthur, seus olhos brilhando de fúria. Arthur, você tem 48 horas para resolver isso. Ou você termina esse relacionamento escandaloso e restaura a dignidade do nome Mendonça, ou você será removido da presidência da empresa e cortado da família. Mãe, Arthur começou, não há discussão. E quanto a você, ela se virou para Isabela, sugiro que desapareça de nossas vidas o mais rápido possível. Já causou dano suficiente. Enquanto saíam da mansão familiar, sob olhares de desprezo e sussurros venenosos, Isabela percebeu que não havia escapatória. A armadilha estava completa. Arthur teria que escolher entre ela e tudo o que havia construído na vida. E ela sabia que por mais que ele protestasse agora, eventualmente ele perceberia que ela não valia a pena de tanto sacrifício. O pior de tudo era que Thomas havia plantado uma semente de dúvida que começava a crescer em sua própria mente. Ela realmente havia murmurado o nome de Arthur naquela noite? Ela realmente havia desejado o irmão mais velho durante todos aqueles anos sem se dar conta? E se toda a sua vida fosse realmente uma mentira que ela havia contado para si mesma? E 3 dias depois da reunião familiar, Arthur estava em seu escritório quando sua secretária entrou com uma expressão de pânico mal disfarçado. Senhor Mendonça, há 2 homens aqui para vê-lo. Dizem que é sobre uma questão legal. Urgente envolvendo a senhora Isabela. Arthur ergueu os olhos dos contratos que estava revisando, um pressentimento terrível se formando em seu peito. Mande-os entrar. Os 2 homens que entraram em sua sala eram claramente advogados, ternos caros, pastas de couro e aquela expressão neutra que profissionais usam quando carregam más notícias. O mais velho, um homem de cabelos grisalhos, falou primeiro. Senhor Mendonça, sou o Dr. Rodrigo Santana e este é meu associado, Dr. Paulo Ferreira. Representamos a senhorita Isabela Santos em uma questão delicada. Arthur franziu o senho. Isabela contratou advogados para quê? Para processar o senhor por assédio sexual e abuso de poder, Dr. Santana respondeu calmamente, colocando uma pasta sobre a mesa de Arthur. Também estamos movendo uma ação por danos morais contra o senhor e sua família pela campanha difamatória nos meios de comunicação. O mundo de Arthur parou. Ele abriu a pasta com mãos trêmulas e encontrou documentos legais detalhados, acusações formais e, no final, a assinatura de Isabela. Uma assinatura que ele reconheceria em qualquer lugar. Isso deve ser um engano, Arthur balbuciou, sua mente se recusando a processar o que estava vendo. Isabela não faria isso. Não depois de tudo. Senhor Mendonça, Dr. Ferreira interveio. Nossa cliente alega que o senhor se aproveitou de sua situação vulnerável após o abandono no altar para coagi-la a uma relação íntima. Ela também afirma que o senhor usou sua influência financeira e social para isolá-la e manipulá-la emocionalmente. Onde ela está? Arthur perguntou, sua voz rouca. Eu preciso falar com ela.
Nossa cliente preferiu não ter contato direto com o senhor durante o processo legal, doutor. Santana respondeu. Ela está sob nossa proteção legal e não deseja ser perturbada. Após os advogados saírem, Arthur permaneceu sentado em sua cadeira por quase 1 hora, olhando fixamente para os documentos. Não fazia sentido. Na noite anterior, eles haviam jantado juntos no terraço, conversando sobre planos futuros, sobre como enfrentariam a pressão familiar juntos. Ela havia segurado sua mão, havia o beijado antes de se retirar para o quarto. Como havia chegado a isso? Arthur dirigiu até sua mansão como um homem possuído, subindo as escadas de 2 em 2 até o quarto de Isabela. A porta estava aberta, revelando um espaço completamente vazio. Não havia roupas no armário, nada na penteadeira, nenhum sinal de que ela havia estado ali. Senhor Arthur? A voz de Carmen, sua governanta, veio do corredor. A senhorita Isabela partiu esta manhã cedo. Deixou isto para o senhor. Carmen estendeu um envelope lacrado. Com mãos trêmulas, Arthur o abriu e encontrou uma carta escrita à mão na caligrafia delicada que conhecia tão bem. Arthur, quando você ler isto, eu já terei partido. Sei que deve estar confuso e magoado pelos documentos legais. E preciso que saiba que essa foi a decisão mais difícil da minha vida. Ontem à noite, recebi uma visita. Thomas esteve aqui enquanto você estava no escritório. Ele me mostrou fotos, Arthur. Fotos suas, me observando durante todos esses anos, em jantares familiares, festas, reuniões. Fotos tiradas sem meu conhecimento, que mostram claramente que você me vigiava, me estudava, planejava cada aproximação. Ele também me contou sobre conversas que vocês tiveram, sobre como você sempre soube das traições dele e escolheu não me contar porque isso te dava uma vantagem. Ele disse que você estava esperando o momento certo para me resgatar, para ser meu herói. E o pior de tudo, Arthur, é que quando olhei para essas fotos, quando realmente pensei sobre como você sempre aparecia nos momentos certos, como sempre sabia exatamente o que dizer, como tudo se encaixava perfeitamente, eu comecei a duvidar de tudo. Você realmente me ama? Ou eu sou apenas uma fantasia que você cultivou durante anos? Você realmente queria me proteger? Ou eu era apenas uma peça no seu jogo contra Thomas? Não consigo mais distinguir entre salvação e manipulação, entre amor e obsessão, e isso me apavora. Sei que os processos são cruéis e injustos. Sei que você não me forçou a nada, mas também sei que preciso de distância para descobrir quem eu realmente sou quando não estou sendo salva por ninguém. Por favor, não tente me encontrar. Por favor, deixe-me ir. Isabela PS. Thomas disse que se eu não processasse você, ele divulgaria evidências de que nossa relação começou muito antes do casamento fracassado. Disse que destruiria você e a empresa da sua família. Eu não podia deixar isso acontecer. Arthur deixou a carta cair de suas mãos, sentindo como se todo o oxigênio tivesse sido sugado de seus pulmões. Thomas, sempre Thomas. Mesmo quando parecia ter perdido, ele havia encontrado uma forma de destruir tudo. Nos dias que se seguiram, a vida de Arthur desmoronou completamente. Os processos se tornaram manchetes diárias. A empresa perdeu 3 grandes contratos. O Conselho Administrativo votou por sua suspensão temporária da presidência. Sua mãe parou de atender suas ligações. Mas nada disso se comparava à dor de saber que Isabela havia partido acreditando que o amor dele era uma mentira, que toda a conexão entre eles havia sido construída sobre manipulação e obsessão. Uma semana após o desaparecimento de Isabela, Arthur estava em seu apartamento no centro da cidade. Havia deixado a mansão, incapaz de suportar as memórias.
quando recebeu uma ligação de Thomas. Irmão querido, a voz dele soava satisfeita. Como você está se adaptando à sua nova vida? Thomas, Arthur disse, sua voz perigosamente baixa. O que você fez? Eu apenas mostrei a Isabela algumas verdades inconvenientes, como o fato de que você realmente a observava obsessivamente. Como você realmente manipulou situações para se aproximar dela. Como você realmente usou informações privilegiadas sobre minhas indiscrições para se posicionar como o irmão melhor. Você distorceu tudo. Distorci? Arthur, você realmente achou que ela nunca descobriria? Que nunca se questionaria sobre as coincidências? Sobre como você sempre estava lá no momento certo? Thomas riu. Você pode ter convencido ela temporariamente, mas a verdade tem uma forma de emergir. Por quê? Arthur perguntou, sua voz quebrando. Por que destruir ela também? Ela te amava. Você poderia ter sido feliz com ela. Porque se eu não posso ter uma coisa, então ninguém pode. Thomas respondeu simplesmente. E porque você sempre achou que era melhor do que eu, mais nobre, mais merecedor. Agora você sabe como é perder tudo. A linha ficou muda, deixando Arthur sozinho com os destroços de sua vida e a certeza terrível de que havia perdido a única coisa que realmente importava. E o pior de tudo era que, no fundo de seu coração, ele sabia que algumas das acusações de Thomas continham um grão de verdade que ele nunca havia querido admitir para si mesmo. Talvez ele realmente tivesse manipulado as situações. Talvez seu amor tivesse sido mais obsessão do que devoção. Talvez Isabela tivesse razão em fugir dele. Pela primeira vez em sua vida, Arthur Mendonça não sabia como consertar o que havia quebrado. 2 meses haviam se passado desde que Isabela deixara o Rio de Janeiro. Ela havia se refugiado na pequena cidade de Petrópolis, alugando um quarto simples numa pensão familiar e trabalhando como professora particular de inglês para crianças locais. Era uma vida humilde, quase monástica, mas ela precisava de silêncio para pensar, para descobrir quem ela realmente era longe de toda a confusão emocional. Naquela manhã chuvosa de setembro, ela estava corrigindo exercícios quando a dona da pensão, Dona Lúcia, bateu na porta. Isabela, querida, tem uma moça aqui perguntando por você. Diz que é sua amiga do Rio. Isabela abriu a porta e se surpreendeu ao ver Carla parada no pequeno hall da pensão, visivelmente desconfortável com a simplicidade do lugar, mas com uma determinação férrea nos olhos. Carla, como você me encontrou? Não foi fácil. Você realmente desapareceu bem. Carla entrou no quarto diminuto, olhando ao redor com uma expressão preocupada. Isa, precisamos conversar. Sobre Thomas, sobre Arthur, sobre tudo. Não quero falar sobre isso, Isabela disse imediatamente, fechando-se. Essa parte da minha vida acabou. Acabou nada. Carla se sentou na única cadeira disponível. Isabela, você está vivendo aqui como uma freira, se punindo por algo que nem foi culpa sua. E enquanto isso, Arthur está sendo destruído publicamente por acusações que você sabe que são mentira. Como você sabe se são mentira? Isabela perguntou, sua voz mais defensiva do que pretendia. Você viu as fotos, Carla. Você ouviu o que Thomas disse. Eu ouvi muita coisa nas últimas semanas, e por isso que estou aqui. Carla abriu sua bolsa e tirou uma pasta. Isa, Thomas me procurou 3 semanas atrás. Ele queria que eu confirmasse sua versão da história para a imprensa, que dissesse que você e Arthur vinham se encontrando secretamente há meses. Isabela sentiu seu estômago se contrair. E você confirmou? Claro que não, mas isso me fez começar a investigar. Carla abriu a pasta, revelando impressões de e-mails, extratos bancários e fotos. Thomas não agiu sozinho, Isa. Ele teve ajuda. Ajuda muito cara e muito profissional.
Isabela se aproximou, estudando os documentos com o coração acelerando. O que é isso? Pagamentos para um detetive particular. R$ 20.000 mensais. Durante os últimos 6 meses. Olhe as datas. Começaram muito antes do seu casamento. Carla apontou para os extratos bancários. Thomas estava investigando você e Arthur há meio ano. Investigando para quê? Para construir essa narrativa. Olhe estas fotos. Carla espelhou várias impressões sobre a cama. São as mesmas que Thomas te mostrou, mas veja os carimbos de data. Algumas foram tiradas de ângulos muito específicos, como se o fotógrafo estivesse esperando o momento certo para capturar algo que parecesse suspeito. Isabela estudou as imagens mais de perto. Havia uma série de Arthur olhando para ela durante um jantar de família. Mas visto de um ângulo diferente, ela podia ver que ele estava, na verdade, olhando para além dela, para Thomas, que estava claramente flertando com uma garçonete. E isso aqui, Carla continuou, mostrando prints de e-mails, são as instruções que Thomas deu ao detetive. Preciso de evidências de comportamento suspeito entre meu irmão e minha noiva. Prioridade. Para momentos que possam ser interpretados como conspiração ou romance secreto. Meu Deus! Isabela sussurrou, caindo sentada na cama. Ele planejou tudo isso? Não só planejou, como executou perfeitamente. Isa, ele nunca pretendeu se casar com você. O casamento era apenas uma encenação para criar o escândalo perfeito. Mas por quê? Isabela perguntou, sua voz quebrando. Por que fazer algo tão elaborado só para me humilhar? Carla hesitou, claramente desconfortável com o que vinha a seguir. Porque não era sobre você, Isa. Era sobre Arthur. Sempre foi sobre Arthur. Não estou entendendo. Thomas odeia Arthur. Sempre odiou. E nos últimos meses ele descobriu algo que poderia usar contra o irmão. Carla tirou outro documento da pasta. Este é um relatório médico do pai deles. Dona Helena me deu uma cópia. Ela está começando a suspeitar que o próprio filho pode ter orquestrado tudo isso. Isabela leu o documento com crescente horror. Era um relatório cardíaco datado de 3 anos atrás, indicando que o senhor Mendonça havia sofrido um infarto durante uma discussão com Thomas sobre suas dívidas de jogo. Thomas deve uma fortuna para pessoas muito perigosas, Carla explicou. Pessoas que não aceitam não como resposta. Ele precisava de acesso aos recursos da empresa familiar, mas Arthur controlava tudo. O plano era te usar para destruir a reputação e o controle de Arthur, e depois assumir a presidência da empresa como o filho estável. Então, eu era apenas uma isca? Você era o meio para um fim. Mas Isa... Carla segurou as mãos da amiga. O que Arthur sente por você é real. Eu vi a forma como ele te olhava durante todos esses anos. Não era obsessão ou manipulação. Era um homem desesperadamente apaixonado, tentando se conter. Isabela fechou os olhos, sentindo lágrimas queimarem atrás das pálpebras. Mas e... se Thomas estiver certo sobre algumas coisas, e se Arthur realmente me observava, realmente manipulou situações? E daí? Carla perguntou firmemente. Isa, o homem estava apaixonado por você. Claro que ele prestava atenção em você. Claro que ele procurava oportunidades para conversar. Isso se chama paixão, não manipulação. Carla se levantou, andando até a pequena janela que dava para as montanhas nebulosas de Petrópolis. Há uma coisa mais que você precisa saber. Arthur está lutando, Isa. Mesmo com todos os processos, mesmo com a família o rejeitando, ele está investigando Thomas por conta própria. Como assim? Ele contratou seus próprios advogados e detetives. Está reunindo evidências para provar que foi armação. E ontem... Carla se virou para encarar Isabela. Ontem ele descobriu onde Thomas está escondendo o dinheiro que roubou
Da empresa. Isabela se levantou abruptamente. Thomas roubou da empresa? 2 milhões de reais nos últimos 8 meses. Arthur tem as evidências. Ele vai apresentar tudo amanhã num confronto familiar. Mas Carla hesitou. Thomas está desesperado. Homens desesperados fazem coisas terríveis. Arthur pode estar em perigo real. Que tipo de perigo? O tipo que envolve pessoas violentas que querem seu dinheiro de volta. Isabela sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Durante 2 meses, ela havia se escondido, se punindo, acreditando que era a vilã da história. Mas, na verdade, ela havia sido apenas uma peça, num jogo muito mais sinistro. E agora, o homem que realmente a amava, o homem que ela havia abandonado baseado em mentiras, estava enfrentando sozinho um perigo que ela havia ajudado a criar. Carla, ela disse, sua voz ganhando uma determinação que não sentia há meses. Como eu cancelo esses processos contra Arthur? Já providenciei os documentos. Você só precisa assinar. Carla sorriu pela primeira vez. Eu esperava que você perguntasse isso. Isabela olhou pela janela para as montanhas cobertas de névoa, sentindo algo despertando dentro dela. Não era apenas amor ou culpa, mas uma força que ela não sabia que possuía. Arthur havia lutado por ela quando ela estava quebrada. Agora era sua vez de lutar por ele. Mas primeiro, ela precisava enfrentar Thomas. E desta vez, ela não seria a vítima ingênua que ele havia manipulado. Desta vez, ela seria a mulher que descobriu a verdade e estava pronta para usar essa verdade como uma arma. Isabela chegou ao Rio na manhã seguinte, determinada, mas nervosa. Carla havia organizado tudo. Os documentos cancelando os processos já estavam nas mãos dos advogados de Arthur, e elas haviam marcado um encontro com Dona Helena para revelar a verdade sobre Thomas, antes do confronto familiar agendado para aquela tarde. Matriarca dos Mendonça recebeu Isabela em sua mansão com frieza inicial, mas conforme os documentos e evidências foram sendo apresentados, sua expressão mudou de desdém para horror e, finalmente, para uma fúria maternal feroz. Aquele menino, ela murmurou, estudando os extratos bancários que mostravam os roubos de Thomas. Aquele menino destruiu nossa família por dinheiro de jogo. Dona Helena, Isabela disse suavemente, Arthur não sabia de nada. Ele é inocente em tudo isso. Os olhos da mulher mais velha se encheram de lágrimas. Meu filho mais velho, o que eu fiz com ele? Como pude acreditar? Ela se levantou abruptamente. Venha, Isabela, temos uma família para salvar. 2 horas depois, a biblioteca da mansão Mendonça estava cheia novamente. Os mesmos rostos da reunião anterior, mas desta vez com uma energia completamente diferente. Arthur entrou por último, visivelmente surpreso ao ver Isabela sentada ao lado de sua mãe. Isabela, sua voz era um sussurro rouco, carregado de esperança e medo em igual medida. Ela o encontrou do outro lado da sala, notando como ele havia emagrecido, como havia sombras escuras sob seus olhos. A culpa a atingiu como uma onda, mas ela se manteve firme. Havia chegado a hora da verdade. Arthur, ela disse, sua voz clara e forte. Eu vim porque descobri algumas coisas que você e toda a família precisam saber. Thomas, que estava sentado casualmente numa poltrona de couro, sorriu com condescendência. Ah, a pequena Isabela decidiu voltar para mais drama? Que delícia! Cale a boca, Thomas, Dona Helena disse friamente. Sua irmã tem o direito de falar. Isabela se levantou, caminhando até o centro da sala. Durante todo o trajeto de volta ao Rio, ela havia ensaiado este momento. Mas agora que estava aqui, as palavras saíam naturalmente, carregadas de uma força que ela não sabia que possuía. Durante os últimos 2 meses, vocês todos acreditaram.
que eu e Arthur tínhamos um relacionamento secreto durante meu noivado com Thomas. Vocês acreditaram que eu era uma interesseira e que Arthur traiu a própria família. Ela pausou, olhando diretamente para Thomas. Tudo isso era mentira, uma mentira cuidadosamente orquestrada por Thomas. Isabela, Thomas começou, mas ela o interrompeu. Eu estou falando. Sua voz ecoou pela biblioteca, surpreendendo a todos, incluindo ela mesma. Durante anos você me usou, me manipulou, fingiu me amar enquanto planejava minha destruição, mas não era sobre mim, era sobre seu irmão. Isabela abriu a pasta que Carla havia preparado, espalhando documentos sobre a mesa de centro. Estes são os pagamentos que você fez a um detetive particular para criar evidências falsas contra Arthur e mim. Estes são os e-mails instruindo ele a fotografar momentos inocentes de ângulos suspeitos. E isto, ela segurou um documento específico, é a prova de que você roubou 2 milhões de reais da empresa familiar. O silêncio na sala era absoluto. Thomas havia perdido toda a cor do rosto, mas ainda tentava manter a compostura. Você não pode provar? Posso e vou. Arthur finalmente falou, sua voz carregada de uma raiva fria e calculada. Ele se aproximou de Thomas, colocando uma segunda pasta sobre a mesa. Além das evidências que Isabela trouxe, eu tenho registros bancários, gravações de conversas e testemunhas dispostas a depor sobre suas dívidas de jogo e suas ameaças contra a família. Thomas se levantou bruscamente, claramente entrando em pânico. Vocês não entendem, eu não tinha escolha. Essas pessoas, elas iam me matar. Então você decidiu matar sua própria família financeira e emocionalmente? Dona Helena perguntou. Sua voz cortante como uma lâmina. Decidiu destruir seu irmão e uma jovem inocente para salvar sua própria pele covarde? Foi nesse momento que a porta da biblioteca se abriu e 2 homens em ternos escuros entraram. Isabela reconheceu um deles imediatamente. Era um dos credores de Thomas, que ela havia visto em algumas fotos na investigação de Carla. Thomas Mendonça, o homem mais alto, disse, sua voz carregada de ameaça. Você tem 5 minutos para nos dar nosso dinheiro ou... Arthur se posicionou imediatamente entre os homens e sua família, mas foi Isabela quem falou. Vocês estão cometendo um erro, ela disse, sua voz surpreendentemente calma. Thomas não tem mais acesso aos recursos da família. Ele foi expulso da empresa e deserdado há 15 minutos. Ela mentiu com uma convicção impressionante. Se querem seu dinheiro, terão que processá-lo pelos meios legais. O homem olhou de Thomas para Arthur, claramente recalculando a situação. É verdade isso? Arthur, pegando a deixa de Isabela, assentiu gravemente. Meu irmão não representa mais os interesses da família Mendonça. Qualquer dívida dele é pessoal e será tratada através dos tribunais. Os 2 homens trocaram, olhares claramente frustrados, mas reconhecendo que a situação havia mudado. Thomas, o mais alto, disse finalmente, você tem 1 semana para aparecer com um plano de pagamento. Senão, eles saíram sem completar a ameaça. Thomas desabou na poltrona completamente derrotado. Vocês acabaram de assinar minha sentença de morte. Não, Arthur disse firmemente. Nós acabamos de te dar uma última chance de fazer a coisa certa. Você vai se entregar à polícia, confessar tudo e aceitar as consequências dos seus atos. Em troca, eu vou usar minha influência para garantir que você cumpra sua pena em segurança. Dona Helena se aproximou do filho mais novo, olhando-o com uma mistura de tristeza e decepção. Thomas, você tem 1 hora para deixar esta casa. Não volte. Após Thomas sair, escoltado por seguranças da família, um silêncio pesado tomou conta da biblioteca. Finalmente, Dona Helena se aproximou de Isabela. Minha querida, ela disse suavemente, eu devo a você um pedido de desculpas profundo. E a meu filho também.
Ela se virou para Arthur. Arthur, eu quase destruí a única coisa boa que restou nesta família por causa da minha arrogância e preconceito. Arthur, no entanto, só tinha olhos para Isabela. Lentamente ele se aproximou dela, parando a poucos centímetros de distância. Isabela, ele sussurrou, você voltou. Eu nunca deveria ter partido. Ela respondeu, lágrimas finalmente transbordando. Arthur, eu sinto muito. Eu acreditei nas mentiras dele, duvidei de você, de nós. Não, ele disse firmemente, colocando as mãos em seu rosto com uma ternura infinita. Você fez o que qualquer pessoa racional faria diante das evidências que ele fabricou. E você voltou. Você lutou por mim quando eu não conseguia mais lutar por mim mesmo. Eu te amo, ela disse simplesmente. Eu te amo de verdade, não por gratidão, não por segurança, mas porque você é o homem mais íntegro e corajoso que conheci. E porque mesmo quando tudo parecia perdido, você nunca desistiu da verdade. Arthur a beijou então, um beijo que carregava meses de saudade, arrependimento, perdão e renovação. Quando se separaram, ele segurou suas mãos entre as dele. Case comigo, ele disse, sua voz embargada de emoção. Não como um pedido, desesperado em meio ao caos, mas como uma promessa de que construiremos algo verdadeiro e duradouro juntos. Isabela sorriu através das lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. 6 meses depois, numa cerimônia íntima na mesma igreja onde tudo havia começado a desmoronar, Isabela Santos se tornou Isabela Mendonça. Não havia multidões curiosas desta vez, apenas família verdadeira e amigos leais. Arthur havia reconstruído sua empresa, mais forte que antes, e Isabela havia descoberto sua própria força. Não como a mulher que precisava ser salva, mas como a mulher que era capaz de salvar a si mesma e aos que amava. Quando caminharam para fora da igreja como marido e mulher, Arthur sussurrou em seu ouvido, obrigado por me ensinar que às vezes o maior ato de amor é ter coragem suficiente para lutar pela verdade. Isabela sorriu, segurando sua mão firme contra a sua. Obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro vale qualquer batalha. E enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu de dourado e rosa, eles souberam que haviam encontrado não apenas o amor, mas a versão mais verdadeira e corajosa de si mesmos.